Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência à gravação das leituras bíblicas, agora retomando a partir do livro de Gênesis, ok? Já temos disponibilizado no canal os livros de Josué e Juízes. E agora retomaremos o Pentateuco, iniciando com Gênesis. Já lemos o capítulo 1 na Bíblia Palavra-Chave. E agora estaremos dando continuidade com a leitura do capítulo 2 do livro de Gênesis na Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada. Bíblia de Estudo NAA. Então vamos para o texto. Vamos ler primeiramente o texto bíblico. E após a leitura do texto bíblico, faremos a leitura do comentário que está na Bíblia, ok? Os recursos, né, disponibilizados pela Bíblia NAA. E posteriormente haverão outros vídeos com comentários bíblicos. Por exemplo, Matthew Henry, okay? Teremos leitura do comentário de Matthew Henry. Temos outro comentário aqui, faremos também leitura nele. O comentário bíblico de MacArthur, tá? Comentário bíblico de MacArthur, bem como comentário de Beacon, e trarei também comentário histórico-cultural da editora Vida. Então estaremos fazendo outro vídeo onde faremos leituras de comentários. Como já havia anunciado, as leituras na Bíblia, Bíblia comentada, diferentes versões bíblicas, bem como diferentes recursos, ela fica no canal, ok? Ela fica disponível no canal. Agora, os vídeos com as leituras dos comentários, posteriormente serão disponibilizados somente na área de membros. Então ele passará um mês disponível no canal aberto e posteriormente ele será disponibilizado somente para membros. É muito fácil tornar-se membro do canal. Você tem um botão aí para se tornar membro. O valor é bastante pequeno, valor módico, né? Eu acredito que esteja em R$5 o valor, para facilitar a entrada, né, de todos, para que estejam participando aí desse conteúdo exclusivo. Você tem lá algumas leituras que já foram feitas na declaração de fé. Também terá disponível esses comentários bíblicos e posteriormente faremos outros conteúdos, disponibilizando primeiramente no canal aberto, posteriormente deixando somente para os membros, ok? Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e torne-se membro, para que venha abençoar a nossa vida e mais pessoas possam estar sendo abençoadas através do compartilhamento desses conteúdos edificantes, conteúdos relevantes. O canal já está aí em mais de 3.270 inscritos, ok? 3.270 inscritos. Então, com a sua ajuda, com a bênção de Deus, iremos cada vez mais adiante. Então vamos para a leitura, livro de Gênesis, ou livro do princípio, tá? O livro de Bereshit, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que nos diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Subtítulo: A formação do homem. Versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para para cultivar o solo. 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Continuando na página 31, versículo 7.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou na versão meio da revista corrigida, alma vivente. 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. 11. O nome do primeiro é Pisson, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. 12. E o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. 13. O nome do segundo rio é Guion. É o que rodeia a terra de Cuxi. 14. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Continuando na página 32, subtítulo: A formação da mulher. Versículo 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, este seria o seu nome. Versículo 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. 22. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. 23. E o homem disse: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Este é o final do capítulo 2. Temos aí a situação em que Deus planta o jardim do Éden, a banda do Oriente. Uma perspectiva geográfica com relação a estes rios, alguns deles ainda localizáveis, outros não. E também um relato agora detalhado em relação ao processo da formação do homem, posteriormente formação também da mulher. E temos aí, na verdade, a partir da estrutura linguística adotada aqui no texto, no livro de Gênesis, uma estratégia na qual é dito primeiro de forma geral, quando você tem ainda no capítulo 1, macho e fêmea os criou, ok? Conforme nos é dito. E no capítulo 2, detalhadamente de como se deu esse processo
da criação de Deus, como Deus de fato criou o homem, posteriormente também a mulher. Então você tem essa estrutura textual. Aqui em Gênesis 1 nós vimos, ó, façamos o ser humano a nossa imagem, ok? Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos. Então temos aqui no versículo 28 essa colocação mais geral em relação à criação do homem e da mulher. E aqui, a partir do capítulo 2, um detalhamento de como se deu esse processo de criação, assim mostrando a incoerência daqueles que apontam certas perspectivas heréticas, como por exemplo a suposta existência de uma mulher antes de Eva, a quem essa mitologia chama de Lilith, e também uma outra perspectiva incorreta que apontava uma civilização pré-adâmica. Então essas duas perspectivas estão refutadas a partir do entendimento correto da estrutura textual de Gênesis, onde há uma anunciação geral, posteriormente um detalhamento. A mesma coisa se deu com relação à criação de todas as coisas. Versículo 1 de Gênesis, do princípio criou Deus os céus e a terra. A partir do versículo 2, detalhamento de como foi o processo criativo de Deus em relação ao universo, em relação à terra, ok? Então temos aí a estrutura textual de Gênesis, e quero fazer a leitura agora dos recursos que estão presentes aqui na Bíblia NAA, ok? Na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Vamos aos comentários que estão inseridos aqui na Bíblia NAA, e posteriormente outro vídeo em que compartilharemos a leitura de comentários, outros comentários bíblicos que trarão mais elucidação em relação ao capítulo 2 de Gênesis. O primeiro comentário está relacionado ao capítulo 2, versículos 1 a 3, tá? E diz: estes versículos levam à conclusão da abertura de Gênesis, enfatizando que Deus havia terminado o processo de criação. Muito bom. Então aqui falando acerca do término, né, de todo esse processo da criação de todas as coisas a partir, tá certo, do poder de Deus. Então aqui anuncia que tudo foi terminado. Então no sétimo dia Deus termina sua obra e institui então o sétimo dia, cria inclusive o próprio sétimo dia. Então Deus trabalhou no sétimo dia, ele trabalha e também estabelece agora período de descanso, que será um referencial para a humanidade de que é necessário esse período de repouso, de descanso, ok? Esse período no qual o homem vai refletir e vai adorar, tá certo? E vai cultuar a Deus. Claro que há uma conceituação maior em relação a descanso que nos conduz hoje a Cristo, o Filho do Homem, que é maior do que o sábado, e nele temos o descanso e adoramos a Deus em Cristo todos os dias e não apenas no sábado. O comentário repetido de que Deus descansou não sugere que ele estava cansado no trabalho. Assim, a linguagem antropopática, não é? Linguagem que transfere a Deus sentimentos humanos, como por exemplo o cansaço. Então o homem descansa porque se cansou. Então ao adotar essa linguagem, para Deus é necessário ter essa noção da deficiência dessa linguagem, porque não há uma melhor, porque é a única possibilidade de nos expressarmos. Então nos expressamos como homens dentro das nossas limitações. Então, para falarmos acerca de Deus, fazemos com que Deus se pareça conosco, para que nós possamos dizer algo acerca de Deus. Mas na verdade não estamos falando de uma forma perfeita. Então temos que ter essa noção da limitação da nossa linguagem. Por isso o emprego dessa linguagem antropopática, transferindo sentimentos puramente humanos a Deus, ok? Então Deus não se cansa. Então o descanso colocado aqui não é em decorrência de cansaço, mas sim estabelecido por Deus como período de descanso. A facilidade sem esforço
com a qual tudo foi feito no capítulo 1 sugere o contrário. Em vez disso, o motivo do descanso de Deus aponta para o propósito da criação. Como observado em várias histórias antigas do Oriente Próximo, o descanso divino está associado à construção do templo. O propósito de Deus para a terra é que ela deveria tornar-se sua morada, e não simplesmente para abrigar suas criaturas. As atividades de Deus naquele dia, ele tinha feito, descansou, abençoou, santificou, se encaixam nesse prazeroso padrão. O conceito da terra como santuário divino, esmiuçado em 2:4 ao 25, consta em toda a Bíblia, chegando a um clímax na realidade futura que o apóstolo João enxerga em sua visão de um novo céu e nova terra, em Apocalipse 21:1 ao 22:5. E Deus abençoou o sétimo dia e o descansou. Agora, referindo-se a esta abordagem aqui, né? Referindo-se a esta afirmação. Então, primeiro, esse conceito da criação da terra, da criação, tá certo, do estabelecimento de Deus do jardim, tá certo? Plantou o jardim, colocou lá o homem para o cuidar e zelar por ele, não somente pelo jardim, mas por toda a criação. O homem sendo colocado, alguns até ressaltam a questão de dominar, mas na verdade o dominar está dentro de um âmbito maior que é cuidar. Então o homem e a mulher estabelecidos no jardim para cuidar de toda a criação. Então o homem tem que zelar pela criação de Deus, porque assim demonstra que de fato é grato a Deus e que adora a Deus e que reconhece seus feitos e que cuida daquilo que lhe foi entregue. Então temos aí a responsabilidade humana e o relacionamento de Deus para com o homem dentro do âmbito da sua criação na terra, como colocado aí no comentário, comparando-se com o templo, comparando-se com um lugar de prazer, um lugar de descanso, um lugar de comunhão, de relacionamento, tanto que Deus vinha ter com o homem na viração do dia, dialogava frente a frente com o ser humano, esse ser humano desprovido de pecado, de defeito, tá certo? De mácula, um ser humano no seu estado perfeito, conforme criado por Deus, interagindo com Deus com toda a liberdade, sem qualquer tipo de separação, ok? Então temos um ambiente perfeito, criado por Deus, para que isso de fato fosse realizado, que o homem viesse à terra e que a terra fosse uma morada, inclusive para Deus, e para a realização desse contato entre Deus e a sua criação. O ser humano feito à sua imagem e semelhança, se relacionando com ele de uma forma ímpar, de uma forma singular, diferenciando-se de todos os demais seres espirituais criados como os anjos. Temos aí o ser humano e o seu relacionamento com Deus. Relacionado a esse termo que está em negrito, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, Gênesis 2:3. Essas palavras fornecem a base para a obrigação que Deus deu aos israelitas para que descansassem de seu trabalho regular no dia de sábado. Veja Êxodo 20:8-11. Não há repetição tarde e manhã para o sétimo dia, o que leva muitos a concluir que o sétimo dia ainda continua. Essa ideia parece confirmar João 5:17, quando Jesus Cristo diz que meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E também Hebreus 4:3-11. Para 2:4 até 4:26, os primeiros habitantes da terra. Centrados inicialmente no Jardim do Éden, os episódios que compõem esta parte do Gênesis narram como o mundo criado e organizado por Deus é levado ao caos por causa da desobediência do casal humano. A história subsequente de Caim e Abel e depois Lameque, capítulo 4, retrata o mundo em uma espiral de ascendente violência, precipitando o dilúvio, 6:11-13.
Esses acontecimentos são muito importantes para a compreensão não só da totalidade de Gênesis, mas também de toda a Bíblia. Então, como aqui temos um referencial textual que vai reger a lógica de toda a Sagrada Escritura em relação a esse anterior relacionamento com Deus, a queda desse relacionamento e as consequências desse pecado, as consequências dessa queda sendo vivenciadas pelas gerações humanas até que venha o segundo Adão para restabelecer a comunhão com Deus. Para capítulo 2, versículo 4 até o 25. O homem e a mulher no santuário do Éden. A visão panorâmica da criação no capítulo 1 é imediatamente seguida por um relato complementar do sexto dia, o qual enfoca a criação do casal humano colocado no jardim do Éden. Em estilo e conteúdo, essa seção difere significativamente da anterior, não contradiz coisa alguma do capítulo 1, mas como um retrospecto literário. Veja, aquilo que eu havia explicado, ele traz uma narrativa mais geral, depois ele traz a mesma narrativa especificada, detalhada, tá? Então ele chama aqui de retrospecto literário. Fornece mais detalhes sobre o que foi relatado em Gênesis 1:27, a associação que eu fiz, né? Tá certo? Agora há pouco. A imagem de uma divindade soberana e transcendente é completada pela de um Deus que é tanto imanente como pessoal. Os dois retratos de Deus equilibram-se mutuamente, fornecendo uma descrição mais fiel e mais rica de sua natureza do que qualquer um dos retratos. Deixa eu retomar um pouco aqui. Mais fiel e mais rica de sua natureza do que de qualquer um dos retratos faria individualmente. Ok. De um modo semelhante ao passo a passo do capítulo 1, enfatiza o caráter régio do ser humano. No capítulo 2, destaca seu padrão sacerdotal. Então, o homem colocado como zelador, né? E ele coloca aqui como até um aspecto sacerdotal, como um homem que é responsabilizado pela zeladoria, pelo cuidado de toda a criação de Deus, né? Apresentando então essa responsabilidade e desfrutando então desta posição. Deus coloca ele como dominador sobre tudo, não para o seu bel prazer, mas sim para que cuide de tudo isso e apresente isso diante de Deus. E aí você vê esse nível de confiança, de relacionamento estabelecido entre Deus e a humanidade, ok? Para 2:4, esta é a Gênese. Esta é a primeira de 11 ocorrências iguais ou similares a esta, responsáveis pela estrutura do livro de Gênesis. Confira capítulo 5, verso 1, que varia ligeiramente, cita 6:9, 10:1, 11:10, 11:27, 25:12, 25:19, 36:1, 36:9 e 37:2. Veja na introdução ao Gênesis, estrutura do livro. Cada título concentra-se no que é originado a partir do objeto ou da pessoa nomeada. Os primeiros tradutores de Gênesis em grego, da Septuaginta, né, usaram a palavra Gênese para a expressão hebraica gerações, hebraico Toledot. A partir daí é derivado o título desse livro, Gênesis. O restante dos versículos é artisticamente deposto de forma espelhada, tá certo? Ou quiástica, estrutura do quiasmo, né? Uma estrutura literária adotada em textos da poesia hebraica. Cada parte das duas linhas poéticas correspondem uma à outra na ordem inversa. Céus A, terra B. Quando foram criados C. Quando foram criados C, terra B, céus A. Então você tem esse quiasmo, essa
esse espelhamento, tá certo, desses conceitos dentro do versículo. Então você tem uma repetição, mas não uma repetição idêntica, mas sim espelhada. Então você tem essa estrutura quiástica, tá? Essa forma une as duas partes do quiasma, convidando o leitor a harmonizar 2:5 ao 25 com 1 ao 23. Senhor Deus, conforme grifado aí, tá certo? Conforme negrito. Ao longo de 1 até o 2:3, a palavra genérica Deus, né, Elohim, foi utilizada para designar a divindade como criador transcendente. O leitor é apresentado agora ao nome Deus, Yahvé, tá certo? Ou tetragrama, YHWH, o nome de Deus. Em vez de um genérico, um termo genérico, Deus. Deus é um termo genérico, ok? Falando acerca da divindade, mas de uma forma genérica. Como você dizer ser humano, está tratando de forma genérica. Inclui a mim sim, mas dentro desse termo genérico. É diferente do que você dizer o nome da pessoa, ok? E assim também Deus, o nome de Deus, Yahvé. Então você tem aí o nome de Deus. Uma falando genericamente, Deus, de uma forma genérica, abrangente. E outra falando acerca do próprio Deus, sua pessoa, o seu nome, Yahvé. Traduzido como Senhor por causa da antiga tradução judaica, da antiga tradição judaica de substituir em hebraico o tetragrama por Adonai, ou Senhor. Então eles não pronunciam, muitos casos eles preferiam substituir. Eles colocavam Adonai, mas sabendo que ali estava Yahvé. O uso de YHWH ao longo da passagem sublima a natureza pessoal e relacional de Deus. O precedente para traduzir como Senhor e não Yahvé, encontrado na tradução Septuaginta, é bastante usado. Grego Kyrios, Senhor. Essa tradução foi citada várias vezes pelos autores do Novo Testamento, que também usam o termo grego Kyrios, Senhor, em vez de Yahvé, para o nome de Deus. Para mais informações sobre o nome de Deus, veja notas de Êxodo 3:14 e também 3:15. Para 2:5 ao 7, estes versículos focam a criação por Deus de um homem, ampliando 1:26 ao 31. A ação principal aqui é de Deus, que forma o homem, 2:7. Os versículos 5 ao 6 descrevem as condições em que a ação ocorreu. O termo terra, hebraico Eretz, pode se referir a toda a terra, a porção seca, conferir 1 em 1, ou a uma região específica, 2:11 ao 13. A localização dessa terra é um lugar sem nome, e a estação das chuvas estava prestes a começar, estando assim o solo ainda seco e sem nenhuma planta do campo. O particípio formado, hebraico yassar, transmite a imagem do oleiro modelando o barro num formato específico. A estreita relação entre o homem e a terra é refletida nas palavras hebraicas usadas, Adam, ou Adamá, respectivamente, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Então temos Adão ou Adamá usado respectivamente, né? Em negrito, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Falando agora a respeito disso. O sopro divino, versículo 7. Aqui Deus sopra a vida física, mental, espiritual, naquele que foi criado para ser sua imagem, ser vivente em negrito. O mesmo termo é usado em hebraico em 1:20 e 24, para denotar criaturas marinhas e terrestres. Enquanto os seres humanos têm muito em comum com outros seres vivos, vamos para a página 31, continuando a leitura dos recursos de comentário da Bíblia NAA. Deus dá exclusivamente às pessoas a condição régia e sacerdotal de criação à sua imagem. 1:27. Veja a citação de Paulo desta passagem em 1 Coríntios 15:45. Para 2:8 ao 9. Deus fornece um ambiente adequado para
para o homem ao plantar um jardim, em negrito, um jardim no Éden, na direção do Oriente. O nome Éden, no sentido que poderia ter como luxo, prazer, provavelmente indica uma região muito maior do que o próprio jardim. Deus tomou o homem da terra, e aí é interessante observarmos, para as bandas do Éden. Então você tem uma região denominada Éden, e no Éden você tem um jardim, e no jardim estava o ser humano, ok? A terra, né? Tomou o homem da terra, conforme 5:7, e depois o pôs no jardim. Conferir, versículo 15. A mais antiga versão para o grego, Septuaginta, usou a palavra paradeisos, de onde vem o termo paraíso, tá certo? Em Lucas 23, 39 a 43, para traduzir o termo hebraico para jardim, no entendimento de que este assemelha a um parque régio. A abundância do jardim é expressa pela observação de que ele continha, negrito, todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Gênesis 2:9. O que é um prenúncio irônico de 3:6, ver nota. Duas árvores, no entanto, são escolhidas para receberem menção especial. Negrito, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme 2:9. Considerando que relativamente pouco é dito sobre estas árvores, qualquer comentário sobre elas deve ser derivado do papel que desempenham no relato de Gênesis 2 ao 3, capítulos 2 e 3, né? Especialmente no capítulo 3 para a árvore da vida, veja a nota de 3:22 a 24, e para a árvore do conhecimento, veja a nota de 2:17. Aí temos um pequeno recurso aqui da Bíblia NAA com este mapa, aliás, um mapa de visualização muito boa, em que nos traz aqui uma descrição do Oriente Médio, terra de Canaã, o que hoje é Israel, o que hoje é a Arábia Saudita, acima temos Líbano, aqui é o que é hoje a Turquia, tá certo? Então temos aqui uma fronteira bastante complexa, né? Aqui hoje é a Turquia, abaixo você tem aqui a Síria, tá? Mais para o lado você tem Iraque e Irã, tá? Então você tem aqui uma fronteira bastante complicada, né, para hoje, entre países que em algumas ocasiões estão em conflito, e que na atualidade você não tem essa característica tão agradável como é narrada aqui na Sagrada Escritura, né? Mas a partir da localização dos rios Tigre e Eufrates, você tem os dois aqui, ó, Eufrates e o Tigre. Então, a partir da localização desses rios, sabendo que eles eram um afluente do rio que cruzava o Éden, então o rio passava pelo Éden e se dividia em 4. 2 desses braços são localizáveis hoje, que é Eufrates e Tigre. Os outros dois, Pison e Guion, não são localizáveis, tá? Mas então se tem essa ideia, tá, de que o Éden seria nesta região. O Jardim do Éden. O livro de Gênesis descreve a localização do Éden em relação à convergência de 4 rios. Embora 2 desses rios sejam desconhecidos, Pison e Guion, a identificação quase universal dos outros 2 rios, Tigre e Eufrates, sugere uma possível localização para o Éden em seus extremos norte ou sul. Temos aí então, assim, alguns indicam o Éden, possivelmente aqui no final, né, da convergência dos rios Tigre e Eufrates, ou no nascedouro, ou aqui, né, na desembocadura deles. Então você tem essas duas possibilidades para o Éden. E seria bastante interessante olharmos para essa região aqui, porque aqui é a Suméria, tá? É um dos berços da humanidade. Então você tem as sociedades mais antigas do mundo, a sumeriana, tá? A egípcia, ok? Então são das sociedades mais antigas do mundo. E aqui você tem nessa região mais ou menos uma aldeia localizada pelos arqueólogos chamada Jarmo, que recua pelo menos, se eu não me engano, 5 a 10 mil anos antes de Cristo, tá certo? Para identificação de atividades nessa região. Então você tem locais aqui que mergulham na antiguidade histórica, tá?
Seguindo aqui com recursos comentários na Bíblia NAA. Para capítulo 2, versículos 10 ao 14, nós temos aqui o comentário. A descrição geral do rio que saía do Éden, dividindo-se em 4 braços, versículo 10, sugere que o Éden tinha uma localização central. Apesar dos detalhes específicos fornecidos, a localização do Éden permanece um mistério, enquanto os nomes Tigre e Eufrates, versículo 14, estão associados aos 2 rios que circundam a Mesopotâmia, os rios Pison e Guion, assim como as regiões de Avilá e Cuxi, versículos 11 e 13, respectivamente, não foram satisfatoriamente identificados. Veja o mapa a seguir, conforme já observamos. A referência ao ouro ebidélio 11 e 12 sugere que aquela terra era rica em recursos. Esses materiais são mais tarde associados à construção do tabernáculo e do templo. Para 2:15 ao 16, o quadro geral do Éden, apresentado nos versículos precedentes, sugere o jardim-parque como parte de um santuário divino. O homem é colocado no jardim para cultivar e o guardar. O termo lavrar, hebraico abat, indica preparação e cuidado. E guardar, hebraico chamar, reforça esta ideia, uma vez que esta ordem vem antes de Adão ter pecado. O trabalho não veio como resultado do pecado, nem é algo a ser evitado. Trabalho produtivo é parte do bom propósito de Deus para o homem na criação. Mais tarde, os mesmos 2 verbos são utilizados em conjunto no trabalho realizado pelos sacerdotes e levitas no tabernáculo. Ministrar ou servir, hebraico abad, e guardar ou chamar. Números 3, 7 e 8, 18, 7. O papel do homem não é apenas ser lavrador, mas também guardião. Como sacerdote, ele deve manter a santidade do jardim como parte de um complexo de templos em negrito, e o Senhor Deus ordenou ao homem. A ordem dada a Adão sugere que Deus deu ao homem um papel de liderança, incluindo a responsabilidade de proteger e cuidar, manter de toda a criação. Gênesis 2:15. Papel também é relacionado com a responsabilidade de liderança de Adão para com Eva como sua esposa. Versículo 18. Auxiliadora semelhante a ele. Para entendimento da relação entre marido e mulher, no Novo Testamento, veja Efésios 5, 22 e 33. Para 2:17, enquanto Deus generosamente permitiu ao homem comer de toda a árvore do jardim, proibiu-o de comer, em negrito, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 17. O fruto dessa árvore foi diversas vezes entendido como o poder de despertar 1. Consciência sexual. 2. Discriminação moral. 3. Responsabilidade moral. E 4. Experiência moral dessas possibilidades. O último é mais provável. Por sua obediência ou desobediência, o casal humano virá a experimentar o bem e o mal. A experiência adquirida por temer ao Senhor, Provérbios 1:7, é a sabedoria. E o fruto da desobediência a Deus é a escravidão. No dia, sugere uma certeza fixa, em vez de imediatismo absoluto. Em negrito também, certamente morrerá, 2:17. Que tipo de morte seria física, espiritual ou uma combinação de ambas? A palavra hebraica pode ser usada para qualquer uma dessas ideias. A única maneira de descobrir o sentido do texto é continuar a leitura para ver o que acontece à medida que a história se desenrola.
Veja a nota do capítulo 3, versículos 4 ao 5. Teólogos têm discutido se as instruções de 2:16 a 17, juntamente com as instruções de 1:28 ao 30, deveriam ser chamadas de aliança de Deus com Adão. Alguns negam, observando que a palavra hebraica para aliança, berit, não é usada até 6:18. Outros têm atentado a essa hipótese que as alianças sugerem redenção. Em resposta, pode-se salientar que o fato em si pode estar presente mesmo que a palavra comum identificando-o não esteja, mesmo que não esteja mencionando berit, aliança, mas pode haver uma descrição de aliança aqui. O texto de segundo livro de Samuel 7, 4, 17 não diz nada sobre aliança, mas em Salmos 89, 3, 28, 34, 39 usa o termo para descrever a promessa de Deus a Davi. O mesmo acontece em Oséias 6, 7, quando se refere a uma aliança com Adão. Veja a nota. Ok? Lá em Oséias 6, 7. Além disso, Gênesis 9, 1 ao 7 descreve Noé em termos que ecoam claramente 1, 28 ao 30. Tá? Em termos que ecoam claramente aquilo que está dito em Gênesis 1, 28 ao 30. Continuando a leitura do comentário, aqui na página 32. Explicitamente usando a palavra aliança. Então a aliança não aparece aqui, mas quando esse versículo é mencionado posteriormente, é aplicado a ele o termo aliança. Noé é uma espécie de novo Adão, ou seja, um representante da aliança. Finalmente, não há nenhuma evidência de que alianças bíblicas estão limitadas à espera da redenção. O termo descreve simplesmente uma vinculação formal de duas partes em um relacionamento com base no compromisso pessoal mútuo, com consequências se manter ou quebrar o compromisso. O homem Adão recebe esta aliança em nome do resto da humanidade. O homem Adão recebe essa aliança em nome do resto da humanidade. Ponto. Em negrito, você, singular, em 2:16 ao 17. Fornece a base para o uso que Paulo faz de Adão como representante primeiro da humanidade, em paralelo com Cristo. Em 1 Coríntios 15, 22. Confere Romanos 5, 12 a 19. O pronome vocês, plural, em Gênesis 3, 1 ao 5. Na declaração da mulher, mostra que ela se apropriou do comando para si. Além disso, por causa da desobediência de Adão, sua descendência recebe esta pena. Eles não podem mais voltar ao jardim e são rebaixados ao pecado e à miséria, conforme o capítulo 4 se verá. Para 2:18, em negrito, não é bom. É um contraste muito forte com 1:31. Claramente a situação aqui ainda não havia chegado a muito bom. Farei para ele, negrito. Explica a declaração de Paulo em 1 Coríntios 11, 9. A fim de encontrar em negrito uma auxiliadora que seja semelhante ao homem. Deus traz a ele todos os animais, pássaros e animais selvagens. Nenhum desses, no entanto, revela-se auxiliar idôneo para o homem. Auxiliador, hebraico ezer, aquele que fornece força na parte necessária do ajudado, entre aspas. O termo não sugere que o ajudador é mais forte ou mais fraco do que aquele que é ajudado. A auxiliadora que seja semelhante ou correspondente a ele. Não é o mesmo que igual a ele. A esposa não é clone de seu marido, mas sim seu complemento. Para 2:18 a 25.
Esses versículos descrevem como Deus provê uma companhia adequada para o homem. Para 2:20, o homem deu nome, em negrito. Ao nomear os animais, o homem demonstra sua autoridade sobre todas as criaturas. Em negrito, o homem. Veja a nota de 5, 1 ao 2. Para 2:23 a 24, quando nenhuma companhia adequada é encontrada entre todos os seres vivos, Deus forma uma mulher com o próprio corpo do homem. O texto destaca o senso de unidade que existe entre o homem e a mulher. Adão proclama com alegria, negrito, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta terminologia é usada em outros trechos para parentes de sangue. 29:14. Esta frase é a história da criação de Eva. São o ponto que faz com que o casamento seja a mais íntima de todas as relações humanas. Também é importante observar que Deus cria apenas uma Eva para Adão, não várias Evas, nem outro Adão. Isso aponta para a monogamia heterossexual como padrão divino para o casamento, que Deus estabeleceu na criação. Além disso, o parentesco entre marido e mulher cria obrigações que até mesmo substituem o dever dos pais. Por isso, em negrito, o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher. 2:24. No Israel antigo, os filhos não se afastavam quando se casavam, mas moravam perto de seus pais e herdavam suas terras. Eles deixavam seus pais no sentido de colocarem o bem-estar de sua esposa antes do de seus pais. O termo unir é usado em outros trechos para a prática de fidelidade à aliança, por exemplo, Deuteronômio 10:20. Veja como Paulo relaciona esses textos em 1 Coríntios 6:16-17. Assim, outros textos bíblicos podem chamar o matrimônio de aliança. Cita Provérbios, também Malaquias. O ensinamento de Paulo sobre o casamento. O ensinamento de Paulo sobre o casamento em Efésios 5:25-32 é baseado nesse texto. A sensação de terem sido feitos um para o outro é ainda refletida em um jogo de palavras que envolve os termos varão e varoa, em hebraico, respectivamente ish e ishá. Como resultado dessa afiliação especial, Gênesis 2:24 observa que quando um homem deixa seus pais e tem uma esposa, então, em negrito, tornando-se os dois uma só carne, ou seja, uma união entre homem e mulher consumada no intercurso sexual, Jesus recorre a esse versículo e a 1:27 quando define sua visão do casamento. Está em Mateus 19:4-5. Para 2:25, estavam nus e não se envergonhavam, em negrito. Essa descrição final, no versículo 18-25, oferece uma imagem de prazer inocente e antecipa os futuros desdobramentos da história. O tema da nudez do casal é tratado em 3:7-11. Um jogo com sons semelhantes das palavras nus, hebraico arumin, astuta, 3:1, hebraico arum, liga o termo deste capítulo com o início do próximo. E aí temos o próximo comentário já referente ao capítulo 3. E a do capítulo 3 será feita no próximo vídeo. Agradeço por ter permanecido até aqui. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida e que a leitura desses textos venha trazer cada vez mais edificação para você e tantos quanto estiverem também juntamente conosco, caminhando pelas Sagradas Escrituras, lendo Gênesis a partir do capítulo 2 e continuando adiante até chegarmos em Apocalipse. Muito obrigado, curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se